Nossa próxima palestra será ministrada por Alex Brocco, da empresa patrocinadora IBM Papst. O Alex é um profissional que possui mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e aplicação de equipamentos para ar-condicionado e ventilação. É supervisor de vendas da IBM Papst Brasil para o setor de ventilação e ar-condicionado. É membro do Departamento Nacional de Ventilação da Abrava. Boa tarde, pessoal. Todo mundo acordado ainda? Tá acabando. Mas vamos lá. Vamos finalizar aí com o nosso tema de hoje, que é... Falta eu pegar aqui, né? Ventilação eficiente com uso de motores eletrônicos. Então, não foi combinado ser depois da Solere Palau aí com meu amigo Rafael Plínio. Não foi proposital, mas foi conveniente, né? Eu vou convidar vocês para subir um pouquinho aí a barra da eficiência da ventilação, no campo da ventilação. Vamos olhar com um olhar um pouco mais profundo. Por que a gente fala tanto de ventilação, de eficiência do lado da ventilação, né? Vocês já viram ar-condicionado ou refrigeração sem ventilação? Não existe, né? Então, ventilação no nosso mundo aqui da Brava, do ar-condicionado, tem um papel fundamental em todos os campos. Do A, V, a C lá, que a gente fala aí, mais o R, né? Então, é fundamental. Hoje foi muito dito em termos de oportunidade, de que a gente tem a melhorar. Então, esse é um campo aqui que a gente traz que tenha muito a melhorar no nosso dia a dia, né? Então, vamos dar uma explodida rápida aqui nessa tecnologia, ver as oportunidades que a gente tem, quais as tendências que a gente tem para o futuro, que na verdade não é futuro, né? Isso é presente. O motor eletrônico teve as primeiras versões aí já na década de 70, então nada do que a gente fala aqui é tão novo, mas para o Brasil tudo é novo, né? Tudo acaba sendo novo. Então a gente tem uma agenda básica aqui de uma breve apresentação do nosso grupo para vocês. Eu trouxe um panorama do que hoje do que nós temos no campo aplicado de motores elétricos no Brasil, né? Foi dito que hoje que ar-condicionado é responsável por pelo menos 50% do consumo das edificações em geral, né? Uma média básica. O que é isso? É compressor, ventilador, motor, bomba, certo? Desses 50, 25% é ventilação. Então é por isso que a gente fala tanto de eficiência no campo da ventilação e o que pode ser melhorado. Vamos responder aquela terceira pergunta lá, né? O que é um motor EC, o que é um motor eletrônico? A gente está com uma mesa logo na entrada aqui do salão, com alguns motores e ventiladores em exposição. Alguns colegas já passaram lá, a gente já trocou uma ideia. Mas quem nunca viu um ventilador com motor eletrônico, eu convido a dar uma passadinha depois na mesa, pelo menos para ver como é o formato dele. O que essa tecnologia traz aí de diferenciais e benefícios, né, para o nosso campo da ventilação. E alguns exemplos de operação e oportunidades aí no campo que a gente tanto está tratando aqui hoje. Então, uma breve apresentação do nosso grupo. A IBM é uma empresa sextagenária, de origem alemã, juntando aí entre locais de produção, escritórios de venda, subsidiárias. Nós estamos em 49 localidades, nos 5 continentes. Nossa matriz fica em Müfingen, na Alemanha. Foi fundada em 1963. Então já se vão mais de 60 anos. A nossa sede aqui no Brasil fica em Cotia, na cidade de São Paulo. Todos convidados, quando estiverem por lá, passar lá para visitar a gente. Nós também temos um laboratório inaugurado ano passado no Senai Oscar Rodrigues Alves, lá em São Paulo. É o Senai referência de refrigeração e ar-condicionado aí no nosso setor. Foi um consórcio que a gente fez com eles de ajuda mútua para trazer a disciplina da ventilação mecânica também para os cursos da molecada que está vindo da base, né? Eles têm que saber que isso existe e trabalhar com isso desde a base.
Bom, é uma empresa global de mais de 13 mil funcionários e que tem uma linha de mais de 33 mil produtos aí desenvolvidos no globo todo, né? Claro que a gente não aplica os 33 mil produtos por país, cada país vai desenvolver sua vertente de atuação, de uso, né? É uma empresa que investe facilmente mais de 100 milhões de euros aí no ano em pesquisa e desenvolvimento. Então, é um grupo de vanguarda, bem consolidado, participa dos principais comitês mundiais aí de eficiência e normativos. Aqui um visual das linhas que a gente mais aplica no Brasil, né, com motor eletrônico. Nós também temos uma linha com motores AC, né, de corrente alternada, que se empregam basicamente nos mesmos produtos, né? Então, os ventiladores axiais, Sirocos, o Pleno Fan com motor eletrônico, que é um campeão de bilheteria, que está exposto aqui na mesa. A linha de limit loads, que é pouco usada aqui no Brasil, porque o Pleno Fan substitui ele muito facilmente. Nós temos toda a linha de ventiladores compactos, de mini coolers, para o mercado de telecom. Também temos uma divisão com tangenciais eletrônicos. Aqui no Brasil também a gente tem uma parte de gas blower, que são ventiladores eletrônicos para uso em alto forno, geralmente, sistemas de aquecimento, e alguns acessórios e controles que a gente fornece junto aí para completar soluções. Então aqui é o line-up basicamente do que a gente atua no Brasil, né, com motores eletrônicos. Então vamos lá, vamos colocar o olhar mais profundo aqui no que a gente tem hoje no nosso campo de atuação de base instalada. Então esse é um levantamento que foi feito pela WEG, uma grande empresa aí do Brasil, todo mundo conhece. Então estima-se que a gente tenha hoje mais de 20 milhões de motores trifásicos em operação no Brasil. Mais de 20 milhões. Então é motor pra caramba, né? Então tudo que vocês correlacionarem a motores trifásicos está dentro desse número. Isso consome basicamente por ano 144 gigawatts hora, né? É um consumo significativo aí para o ano. A maior parte disso está na indústria. A gente falou muito de indústria aqui hoje, né? Do processo de não indústria, mas a gente ainda tem muita coisa da parte da indústria do Brasil. 70% da energia que é gasta na indústria é gasta por motores elétricos. Então é muita coisa, né? De toda a nossa indústria, 70% do consumo é de motores elétricos. E fazendo uma correlação com a nossa matriz energética, que a gente já sabe que está no talo há muito tempo, então a gente pode dizer que 24% da energia que é produzida no Brasil é consumida por motores elétricos. É praticamente um quarto da energia que a gente produz no Brasil vai só para atender motores elétricos, na sua maior parte na indústria, né? E, pasmem, a idade média da base instalada do Brasil de motores elétricos é de 17 anos, conforme a Abraman, né, que é a Associação Brasileira de Manutenção. Então, olha o tamanho do campo aqui que a gente tem para explorar, a gente falou de oportunidade hoje, para melhorar a eficiência de consumo do lado da ventilação nos vários segmentos aí do ar-condicionado. Então, a gente está só olhando o motor elétrico aqui, né? Que é a base de acionamento de todo o sistema de ventilação. Então, nós temos aí uma base instalada que consome quase um quarto do que é produzido de energia no Brasil, energia motriz, né? Como energia motriz, e com a base de 17 anos, ou seja, totalmente defasada, né? Os colegas já disseram aqui que não se sabe nem o que a gente vai encontrar daqui a 4, 5 anos, imagina o que está lá instalado há 17 anos, né? Se ele está consumindo tudo e mais um pouco do que deveria. E aí que entra essa tecnologia, né? Como uma forte tendência aí para o mercado nacional, que é a tecnologia dos motores eletrônicos.
Mas que diacho são motores eletrônicos, né? Então, o motor eletrônico, basicamente, é um motor que vai captar corrente alternada da nossa rede, bem sucintamente, né? Então, o nosso 220, o nosso 380, vai incorporar na placa eletrônica, vai fazer uma série de tratamentos da energia na placa eletrônica. Então, tem filtros de retificação, tem filtros de harmônica, e vai corrigir isso tudo lá dentro e vai transformar em corrente contínua dentro da placa, que é a corrente mais eficiente que tem, né? A gente só não usa ela porque não dá para levar ela a grandes distâncias. Se tiver um pouquinho de curiosidade, é só ver o filme Guerra das Correntes. Nikola Tesla e Thomas Edison. É por isso que a gente usa alternada no dia a dia, mas a contínua continua sendo a mais eficiente. E lá dentro vai acontecer uma mágica, né? Tem um jogo de transistores dentro dessa placa que vai comutar e vai abastecer as bobinas do motor só com o necessário para manter o campo girante do estator. Muito técnico? Não, né? Tentei tirar todo o tecnês aí da história. Então, EC, motor eletrônico, EC vem de eletronicamente comutado, que é exatamente essa mágica aí da comutação entre os transistores para abastecer de forma eficiente as bobinas do motor por controle eletrônico. Podem ver que o particionamento do bobinado aqui do motor EC é diferente do AC. Ele é todo particionado, ele não é inteiriço num bobinamento único, como o motor de corrente alternada. E aí, aqui embaixo estão os desenhos das senoides, né? Obviamente, das senoides perfeitas. A qualidade da energia no Brasil é boa? Instalar uma máquina em Belo Horizonte é igual instalar uma máquina no norte de Minas, lá perto da Bahia. Em São Paulo também é a mesma coisa. Instalar em São Paulo é totalmente diferente de instalar em Andradina, em Diamantina, lá nos rincões norte do estado, né? Então a gente tem uma defasagem já de matriz energética e uma distribuição de energia muito ruim. Então aqui entra a tecnologia para dar uma corrigida nisso e transformar isso numa coisa eficiente no dia a dia. Bom, o que o mundo enxerga como eficiência de motor né? Para motores. Como a nossa base, a nossa matriz fica na Europa, então obviamente segue-se primeiramente as diretrizes europeias, né? Que é a origem do nosso grupo, da nossa empresa. Então vamos lá. Ao redor do mundo a gente tem o que a gente chama de MAPs, né? Que são os padrões mínimos de eficiência para motores elétricos. A Europa ainda acrescentou a diretiva ERP. Já ouviram falar? Diretiva de Ecodesign de Produto. Então, de 2 em 2 anos, a turma lá se junta, os principais fabricantes, as principais entidades, como a gente está se juntando aqui, né? Para discutir o que a gente vai subir da barra de eficiência. Então, por exemplo, os motores de corrente alternada já não podem, não é que não podem, né? Não podem é um termo muito forte, mas já não atingem os requisitos mínimos para serem comercializados na Europa. Eles podem até ser comercializados, mas eles não têm aquele carimbinho CE, né? Que vocês veem nos produtos aí. Porque eles não atingem o mínimo da normativa. Então, em graus aí, né? A IEC, que é a Associação Internacional para Motores Elétricos, já está classificando como mínimo lá o grau IE4. Isso aqui depois eu vou mostrar um gráfico, que é uma série de cálculos, porque é por tamanho, né, por potência de motor. O segundo aí que vocês estão vendo, a GB, é da Ásia. Ele basicamente copia a Europa. Não inventa muito, o pessoal da Ásia vai lá e copia, porque você manda e para eles é regra. Aí a gente começa a vir para as Américas, né? A NEMA é a norma utilizada na América do Norte,
principalmente pelos Estados Unidos. Então, aqui, eles estão numa categoria que eles chamam de prêmio, né, que é equivalente, mais ou menos, aí ao GB3. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil é o seguinte, até 2001, nós não tínhamos nem normativa de eficiência mínima de motor. 2001. Então, saiu em 2001 a primeira portaria que subia ali do IR1 para o IR2, que saía do standard para o alto rendimento. Não sei se a maioria tem idade aqui para lembrar disso, mas eu acompanhei isso ao longo da minha carreira. E agora, olha para você ver como demora o passo aqui de aumento de sarrafo. Falei 2001, né? Só em 2019 saiu a segunda portaria, que é para aumentar de alto rendimento para prêmio. Alguns decimais aí na escala da eficiência. Então, aqui, além de ser demorado o processo, ele ainda não é espelho do que tem de melhor no mundo. Infelizmente. Tanto que, para ventilador, propriamente dito, nós não temos uma regra aqui. Não tem uma normativa brasileira para medir desempenho, para medir mínima eficiência. Então, não tem. A gente usa tudo lá de fora. Então, essa é a posição do Brasil em termos de eficiência de motor com relação ao resto do mundo. E aqui está o gráfico. Ó. Lembra que eu falei que é em função, a eficiência ali na coluna vertical é em função do tamanho e da potência aqui, né? Então, o cruzamento aí vai te dar a eficiência mínima nos vários tamanhos de motores. O miolão ali, ó, é a IE3 que eu falei que a gente subiu para a norma em 2019. IR3, né, que é similar a IR3. Os motores eletrônicos são as eficiências em verde. Então, olha como eles já são superiores à eficiência de motor. Nós estamos falando de motor, né? Aqui. A norma mínima do Brasil. Nós temos alguns outros lançamentos nacionais, aí, principalmente da VEG, que chegam ali mais ou menos a equivalência, mas em outro conceito de produto. Mas o ventilador eletrônico é IE5, né? Ele está até fora da norma. Não tem nem escala para ir lá na normativa internacional. Então ele já é muito acima das eficiências mínimas aí que a gente atua no Brasil. Bom, a gente falou de motor, né? Mas a eficiência de motor que interessa no final da conta? Se tivesse alguns projetistas aqui, eles já iam falar, não. Né? O que importa no final da conta é o que a gente chama de eficiência global. Motor é um item do sistema de ventilação. O sistema de ventilação tem pelo menos 3 itens. Acionamento, que é o motor, controle, de alguma forma, e aerodinâmica, que são os rotores. Pelo menos. O que é eficiência global? Eficiência global nada mais é do que o produto das perdas de cada componente que você vai ter num sistema de ventilação. Então, a gente pega a linha de baixo aqui. Ó. Se eu tiver um conjunto usual aí, polir correia, com inversor de frequência, com transmissão indireta, o que a gente vai fazer? Vai ver energia ao longo do... Lembra que os ventiladores... O Plínio falou aqui no começo da apresentação dele que o ventilador é uma turbomáquina. Pertence à família das turbomáquinas. Ele converte energia elétrica em esforço mecânico, certo? Então, cada vez que a energia elétrica passar num pedaço aí do sistema, ela vai perder alguma coisa. Os componentes não são 100% de eficiência. Entrou no inversor, perde. Entrou no motor, perde. Aí o motor vai levar para um eixo, que vai levar para uma polia, que vai levar para uma correia. E o resto você já sabe, não vou explicar tudo. Quando você montar isso aqui e calcular a eficiência global desse conjunto aqui, você vai chegar num número mais ou menos de 40%. 40%, 42% de global, não de motor, que é o que importa no final da conta. Ah, mas eu posso acoplar direto? Pode. Só que você continua com os mesmos conceitos dos outros componentes. Melhora um pouco.
Você fazer uma transmissão direta vai melhorar um pouco. Você eliminou a transmissão ali, né? Tirou um pedaço da conta. E o eletrônico? O eletrônico tem basicamente a placa eletrônica, o motor, que a gente já viu que é bem superior em eficiência aos demais, e a parte de aerodinâmica com as hélices deles, né? Tanto axial como centrífuga. E aí, quando você monta ele ali e faz o mesmo cálculo, o conjunto, a eficiência global do conjunto dá 65%. Então, hoje a gente pode dizer com toda segurança que os conjuntos com motores eletrônicos são os mais eficientes do mundo. Então, olha que mega tendência aí para colocar no nosso mercado. Para a gente começar a colocar negativo, a gente já coloca isso há anos no mercado aqui do Brasil. A IBM atende os principais players aí do mercado, vocês conhecem vários deles, alguns estão aqui, são patrocinadores, com motores eletrônicos. Hoje eu diria para vocês que todo principal player do mercado tem uma linha com motor eletrônico. Uma linha de chiller, uma linha de unidade de tratamento de ar, uma linha de condensador. Todo mundo já usa motor eletrônico aqui há muito tempo. Mas olha que tendência legal aí para a gente incorporar, para quem ainda não usa, né? Porque o resultado é esse aqui, ó. Explodindo um pouco essa tecnologia, né? Então, quem for lá na mesinha e ver o motor, o conjunto, né? Não é só o motor, vai ver essa figura da esquerda aqui. Então, é para ser feito, ele é para ser uma solução plug and play. Você pega, vai lá, parafusa 4 parafusos, faz a ligação e acabou. Né? Se fosse para uma solução similar, entregar a mesma coisa que ele entrega, você precisaria ter no mínimo aquilo ali instalado. Ó. Inversor de frequência, não precisa, porque tem um controle de velocidade já integrado nele. Filtro senoidal aqui no Brasil? Jamais, né? Quando vem, vem no inversor. Correção de senoide, né? Que é aquela correção que eu falei lá no começo. Cabo blindado, só em data center eu vi até hoje. Não existe em outro lugar. As proteções do motor já estão incorporadas nele. Você tem proteção de subtensão, superaquecimento, falta de fase. E o sistema de aterramento, né, que também já vem nele. Então a gente precisaria fazer uma infra que o motor eletrônico hoje te fornece globalmente num só lugar. Certo? Então, solução plug and play, vai lá, coloca, faz a ligação, segue a vida. A vida útil disso aqui não tem manutenção, né? Não tem sistema de transmissão, polir, correr, não precisa engraxar, não precisa alinhar nada. Vida útil média, pelo conceito estatístico L10, né? 40 mil horas. Mas 40 mil horas numa temperatura de 40 graus, atuando em ar-condicionado, que a gente atua em 12, 13. Pelos testes que eu fiz com a Alemanha lá da última vez que eu pedi o estudo, deu mais de 120 mil horas. Nós estamos falando aí de no mínimo 10 anos, né? Com ele lá. Eu já troquei ventilador, já fiz retrofit de ventilador que tinha 18, 20 anos, operando plenamente. Então, é sustentável, durável e plug and play. O que ajuda tudo isso aí dar esse foco? É o próprio sistema construtivo que a gente passou lá na frente, né? Então, você tem todo um design construtivo do motor AC, que a gente chama de rotor interno, né? Porque o estator está para dentro, versus o conceito construtivo do EC, que a gente levou os ímãs permanentes para a parte ali amarela que gira, né? Então, você deixa de ter um eixo em balanço e tem uma parte muito maior para abraçar o rotor, né? A hélice. Então, por aí você já mata várias possibilidades de vibração, né? De aumento de vibração do conjunto. Bom, com o conjunto a gente diminui, então arranca tudo aquilo que eu falei, né? Transmissão, manutenção, reduz o espaço de instalação dos equipamentos drasticamente, reduz peso drasticamente. Então tem uma série de benefícios que os players, os fabricantes do mercado já usam há anos.
usando base essa tecnologia. Sistema extremamente durável, a gente atende aqui o agro brasileiro, né? Tem uma divisão nossa que atende só agro. Quem já teve a oportunidade de estar num criador de porco, de frango, sabe do que eu estou falando, né? O quão é agressivo o lugar. Então, a gente fez aplicações em áreas de sólidos aqui de farmacêutica, que também é bem agressivo. Então, a gente aplica em N possibilidades, né? N campos aí do mercado do Brasil. E eles aguentam o tranco. Bom, uma visão geral da placa eletrônica que vai no motor, algumas funções de destaque, né? Vou acelerar aqui, porque senão não vou cumprir o tempo. Bom, controle de velocidade já exime você de usar um inversor ou um outro controle de velocidade. Função software start, o motor parte em rampa, em qualquer operação dele vai partir em rampa. Então não tem aquele tranco no amperímetro, né, da instalação. Aquilo é o consumidor de energia, né? Ele trabalha com uma lógica PID interna, então tem uma inteligência por trás disso tudo que está acontecendo. Através dos filtros de harmônica, a gente consegue corrigir o fator de potência, né? Filtro passivo, 95%, filtro ativo, quase 99%. Então, por exemplo, para data center, que é um mercado que a gente vem atuando fortemente também, é totalmente relevante esse item aí. Todos têm relé de alarme, então você pode pendurar no seu supervisório lá e mandar um sinal de comando se algum entrar em falha, né? Isso é muito útil numa instalação, por exemplo. E as proteções que eu já comentei, né? Proteções internas que vão desarmar o motor se algo acontecer. Ele tem uma memória EEPROM também que guarda as 20 últimas ocorrências que aconteceram com o motor. Então, se alguma coisa acontecer, você pega o nosso software de parametrização, acessa a placa, dá para extrair ali um pico de tensão, alguma coisa que aconteceu com o motor. Então, tem uma inteligência por trás disso tudo aí, né? Aqui são as performances em cargas parciais. À esquerda, performance em variação de rotação, né? As barras são a variação com inversor e a linha azul, variação com sistema eletrônico. Então, só para pegar um exemplo ali, ó, se a gente tiver com o inversor a 50%, o que está para cima da linha azul é ganho energético, né? Ele vai estar em sistema eletrônico mais ou menos em 25% de consumo. É mais ou menos essa proporção. 25% aí de ganho. Do lado direito, em relação ao ruído, a gente tem sido muito chamado para fazer retrofit por causa de ruído, tá? O ruído tem sido um tema aí ultimamente, acústica. Vou só para citar um exemplo rápido aqui, fui chamado num grande banco do Brasil aí, não vou falar o nome dele, que a cadeia de chillers estava instalada debaixo da sala do presidente. Abria a janela, dava de cara com 6 chillers. Aí teve a brilhante ideia de pôr a CAG debaixo da sala da janela do presidente. Então lá vai a gente estudar o que dava para aplicar, trocar, para não perder os chillers, né? Então trocou-se só as camadas de ventilador. Outra coisa, a acústica não é igual a elétrica, né? A acústica não é linear a escala, é logarítmica. É log de base 10. O que eu quero dizer? Se você tirar 3 decibéis de uma instalação, muitas vezes você pode estar reduzindo metade da pressão sonora da instalação. Então, é de você pensar, né? Quando você abre a tampa daquele motor que está lá, você vai achar isso aqui, ó. À direita, os bornes, o lado de potência. À esquerda, o lado de comando. Então, são todos terminais de alavanca. Você não precisa usar bitola de fio muito alta. 2,5 de um cabo PP já resolve. Não precisa usar terminal. Decapa o fio. Coloca a chave de fenda lá, a alavanquinha de aperto, né? Encaixa o fio. Não precisa pôr as fases na sequência, porque ele reconhece as fases. Do lado aí no meio,
Os parafusos maiores é o sistema de aterramento. Os bornes comuns para fazer sistema de alarme. Do lado esquerdo, nós temos os bornes. A placa eletrônica tem Modbus nativo, né? Então é fácil se conectar a qualquer supervisório, qualquer CLP existente. E temos os outros bornes analógicos e digitais, né? A placa tem duas fontes também de alimentação, 10 volts e 20 volts. Então você pode alimentar, por exemplo, um controlador, direto na placa do ventilador. Então vejam, é um sistema criado para facilitar a vida de vocês na obra, na instalação, com muita eficiência. Então, o que a gente está buscando aqui hoje, né? Novas tendências, novas oportunidades. Tranquilo aqui? Aqui é a lista de bornes ali, só que escrita. Então, o pessoal de automação ama esse slide, né? Porque dá para brincar. Tem gente de automação aqui? Lida com automação? Mas é o tanto de entrada e saída que tem na nossa placa, né? Então dá para falar. Então o que eu quero dizer? A automação vem toda embarcada nele. Então você já corta o quadro de automação praticamente. Vai precisar, o que não tiver aí, muito pouco do que não tiver aí. Aqui é a nova versão dos motores que estão vindo para o Brasil, né? Que a gente chama de geração 3. Basicamente mudou o layout ali dos bornes, mas agora tem uma opção a mais que você pode configurar os bornes do jeito que você quiser e precisar. Não são bornes fixos. Você pode entrar lá com o nosso software e parametrizar o lugar que você quer, até repetir borne, tá? Então é a nova atração aí da geração 3. Me perguntaram lá fora, mas como é que a gente comanda tudo isso? Como é que a gente vai controlar tudo isso? Então, 3 jeitos básicos. O jeito mais simples, o jeito manual, que é com potenciômetro. Eu vou fazer uma caixa de ventilação, quero usar um motor eletrônico. Não vou ter automação, não vou ter nada especial, mas quero usar o controle de velocidade. Vai lá, compra um potenciômetro, nas melhores casas aí da região. Ele vem com a entrada analógica habilitada, 3 fios, que é essa ligaçãozinha básica aí, e vai controlar na mão, ó. Potenciômetro. Manual, a mais simples. Dá para fazer ele obedecer um sensor. Que sensor? Sensor de pressão, sensor de vazão, CO2, o caso aí, né, um transdutor de pressão no chiller. Então, com o nosso software, você vai lá, troca 3 funções dela de analógico para Modbus, por exemplo. Coloca os dados mínimos aí do controlador. Pronto, ele vai atuar o ventilador automaticamente, obedecendo os set points do seu sensor. A gente faz isso toda hora. Nós temos com os fabricantes dos trabalhos, por exemplo, em unidade de tratamento de ar, a gente coloca um sensor diferencial para, conforme os filtros forem saturando, ele ir acelerando o ventilador para manter uma vazão constante. Dá para fazer em sistema de pressurização de escada, a gente tem todo um trabalho com isso também, para ele obedecer o sensor, o transdutor que vai lá no shaft, né? Dá para fazer em exaustão de garagem, fazer ele obedecer um CO2. Vou acelerar, sei que eu explodi o tempo aqui, mas já eu termino, peço desculpas. Então, dá para obedecer um sensor. E a forma mais avançada que é usar o Modbus que vem nativo nele. Eu tenho um prédio que tem um supervisório existente. Então tem um CLP que já é de lá, numa sala de controle. Vou lá, eu falo que é o mais avançado, mas fisicamente é o mais fácil. Eu preciso de 2 fios, vou lá, acesso o RSA, RSB da placa e faço a ligação, pronto. Integrei ele ao meu supervisório existente da obra. Tem cliente que, nosso, por exemplo, tem 200 ventiladores desses instalados, uma farmacêutica, por exemplo, usou inclusive a interface do nosso software para colocar na sala de comando dele. Então é fácil de integrar ele a qualquer lugar. Bom, no campo das aplicações e oportunidades aí,
basicamente tudo que tem é ventilação. Nós só não temos para extração de fumaça, porque extração de fumaça tem que ser certificada a 400 graus. Então, não é nem o ventilador que não aguenta, mas a eletrônica não aguenta. E para exaustão de túneis, né, que também é 400 graus, operação 2 horas, inclusive é um outro tipo de ventilador, é o jet fan. Mas fora isso, tudo aí que tiver no ar-condicionado a gente pode aplicar. Cada um com a sua linha, cada um com a sua especificação, né? Por exemplo, tem uma linha específica para torres de resfriamento, tem linha para chiller, tem linha para... A gente vai brincar aqui, né? Mas todos esses fabricantes aí, os principais, já usam essa tecnologia. No campo da refrigeração, nós temos outros conceitos também, desde dos micromotores para balcões frigoríficos, né, até os evaporadores de câmara e os condensadores que vão em área externa. Também, cada um é uma linha, cada um com a sua especificidade. E aqui o campo dos retrofits, que quero trazer para vocês. São retrofits aí de sistemas defasados de ventilação, né? Então a gente faz o estudo primeiro, define o que vai ser e procede à troca. São os motores eletrônicos. Bom, então vocês viram lá, tem um sistema antigo, defasado. Opa. A gente estuda primeiro, vê tudo que o cliente quer, gostaria, vai lá, identifica e monta o arranjo para ele. Nós não trabalhamos com conceito de ventiladores muito grandes, muito gigantes, né? Isso traz inúmeros problemas para a instalação, né? Então a gente usa um conceito que chama fan grid, que é o de associar vários ventiladores para chegar numa X vazão. E com isso a gente pode brincar à vontade no Lego, né, no nosso Lego. Dá para aumentar a vazão. É conceito de bomba, né? Se eu colocar em paralelo, eu aumento a vazão. Se eu colocar em série, eu aumento a pressão. Então, também pressões muito altas a gente consegue atingir com ventiladores em série. Mas o conceito é esse aí do fan grid, né? Associar ventiladores. Porque tem N questões, mas eu vou citar a principal, a da redundância de sistema. Se um motor lá de 100 cavalos queimar, você vai perder o sistema. Se um desse entrar em falha, você tem 95% do sistema ainda. Até ir lá e corrigir o que aconteceu, né? Bom, aqui é só a síntese de tudo que eu expliquei, diferenciais e benefícios, o que a tecnologia, né, tem para oferecer para todos vocês. Isso vai ficar na apresentação que vai ser disponibilizada, vocês leiam com calma. Fico à disposição de vocês, agradeço muito pela oportunidade da Brava e estamos aí, se precisar. Muito obrigado, viu?